formação dos Estados Unidos da América e o seu processo de independência. Veremos agora algumas características que nos levam a entender melhor o que é a formação dos Estados Unidos da América. Bom, quem são os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América, na verdade, é aquele país muito conhecido pela sua grandeza, pela sua opulência, pela sua arrogância, pelo seu poder bélico, pelo seu poder econômico, mas os Estados Unidos da América, eles estão inseridos dentro do contexto de colonização tardia. É importante lembrarmos que no século XV, século XVI, as colonizações elas foram realizadas pelos espanhóis e pelos portugueses. Espanhóis colonizaram a América Central e a América do Sul, um pedaço da América do Norte, América Central e América do Sul, e os portugueses tiveram aquele pedaço de terra conhecido como Brasil. Ingleses, franceses, holandeses começam um processo de colonização chamado de colonização tardia. Os ingleses vão fazer essa colonização chamada colonização tardia. Na nossa aula de hoje, nós teremos alguns pontos importantes. Principais pontos: por que aconteceu a colonização, característica da colônia e principais características no processo de dependência. Vamos lá? Como vocês estão vendo no mapa, nós temos então as 13 colônias. As 13 colônias, mas antes das 13 colônias eu quero mostrar para vocês aqui agora um navio chamado Mayflower. Mayflower é o primeiro navio que vai atracar aqui na América do Norte e é o primeiro navio vindo com ingleses. Bom, primeiro ponto: por que os ingleses saem da Inglaterra para vir para a América? Bom, na Inglaterra passa por uma série de momentos difíceis. Quais são esses? Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, que é a Guerra dos 30 anos, Guerra das Duas Rosas, outras guerras que acabam levando os ingleses a fugirem da Inglaterra. Além do mais, nós temos o quesito perseguição religiosa. A rainha Elizabeth vai declarar perseguição religiosa. Então, os ingleses eles querem encontrar um novo mundo, eles querem construir um novo mundo que não seja na Inglaterra. Tá ok? Então, continuando com vocês, nós vimos o primeiro ponto, as causas da colonização inglesa. Colonização tardia e uma colonização de povoamento, porque eles não querem apenas explorar. Eles estão na tela agora, vocês devem estar vendo aí o mapa onde está mostrando as 13 colônias. Bom, as 13 colônias, nesse mapa que nós estamos vendo aqui agora, ele vai denotar para nós que as 13 colônias são divididas em duas regiões: as colônias do norte, que ficam mais acima, como vocês estão vendo, e a colônia do sul. A colônia do norte ela é composta pelo minifúndio, pela policultura, pelo trabalho assalariado e pela economia introvertida, ou seja, uma economia voltada para o contexto interno e não externo. Eles pensavam em desenvolver de maneira interna a economia e não ficar fazendo economia para ficar trocando com os demais aí, ou então favorecendo a economia externa. Vamos para as características das colônias do sul. Colônias do sul é praticamente o oposto, né? As colônias do norte. Colônias do sul é o latifúndio, um grande pedaço de terra. Colônias do sul pratica a monocultura, tá? Não pratica o tabaco, o algodão. Assistiremos isso no filme 12 anos de escravidão, tá? O trabalho não é assalariado, o trabalho é escravo na colônia do sul e a economia é extrovertida. Economia extrovertida quer dizer que a economia é voltada para o mercado externo e não para o mercado interno. Isso é importante compreendermos, porque depois da luta da independência nós compreenderemos a marcha para o oeste e também a Guerra Civil Americana. Quais são as causas que levaram ao processo de independência? A Inglaterra, os ingleses, a coroa inglesa, ela fazia e praticava uma coisa que nós chamamos em história de negligência salutar. Negligência nunca é bom. Negligência significa abandonar, não dar crédito, não dar valor. Negligência significa não prestar socorro, ou seja, havia um certo abandono. E salutar significa bom. Então, negligência salutar é uma negligência boa, porque os colonos ingleses aqui na América do Norte, eles acabam desenvolvendo por si só uma economia, eles acabam se aprimorando muito. Cuidado para o vestibular, porque os ingleses não fazem da colônia inglesa uma colônia como as colônias. Aqui, a negligência salutar faz com que os colonos ingleses estão na América do Norte acabam desenvolvendo uma experiência de liberdade, dentro da colônia. A colônia é boa, a colônia realmente se tornou um novo mundo.
Aí vai acontecer uma guerra chamada Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra travada entre ingleses e franceses. Os ingleses vão armar os franceses. Então, nessa luta, os ingleses acabam tomando conhecimento de armas, os colonos ingleses acabam aprendendo muita coisa para derrotar os franceses. Quem ganha a guerra? Os ingleses. Só que a Inglaterra, ao ganhar a guerra, ela acaba ganhando essa guerra, ela se endivida muito. E ao se endividar, ela quer fazer um arroxo no pacto colonial. A Inglaterra, que tinha deixado um abandono, uma negligência salutar durante muitos anos, muitas décadas para a colônia chamada América do Norte, agora ela quer fazer um pacto colonial, ela quer que a economia da colônia venha a estar fortalecendo a metrópole, e isso não vai ser possível. Os ingleses não vão desejar isso daí, os colonos ingleses não vão desejar isso daí, me perdoe. Então os ingleses agora começam a passar por uma série, fazer leis no parlamento inglês lá na Inglaterra para atribuir aqui na América do Norte. Nós teremos uma série de leis. Tá? Então passou a Guerra dos 7 anos, a Inglaterra ganha essa guerra, entra numa grande dívida, entra numa crise econômica e quer salvar sua economia colocando impostos sobre a América do Norte. Fique bem esperto, porque é nesse momento que veremos aqui a principal causa, o principal conflito entre colonos ingleses e Inglaterra. Bom, nós teremos uma série de leis chamadas de leis intoleráveis, lei do chá, lei do açúcar, lei do selo. A lei do chá obriga que todo americano, todo inglês americano tem que tomar o chá e comprar o chá vindo da Inglaterra. A Inglaterra não produz chá, então ela comprava e revendia para eles. Aí você fala, pô professor, mas isso não é sacanagem? Eles compram e revendem? Lembre-se de que o pacto colonial, a colônia tem a função de complementar a economia da metrópole. Então a colônia era obrigada a comprar o chá que a Inglaterra recomprava e revendia para eles por um preço muito alto, com a intenção de complementar a sua economia. Também teremos a lei do açúcar. A lei do açúcar é uma lei de 1764. A lei do açúcar, ela dizia que todo açúcar que circulasse tinha que ser açúcar vendido por ingleses. Então agora a Inglaterra, os colonos ingleses aqui na América do Norte estão proibidos de comprar açúcar mais barato. Lembre-se que o Brasil produz açúcar, as Antilhas produzem açúcar, as Antilhas ficam na frente da Flórida. Era muito barato conseguir açúcar e agora são obrigados a deixar de comprar o açúcar barato para comprar o açúcar inglês vindo da Inglaterra. Não era açúcar inglês, a Inglaterra também comprava açúcar e revendia para os seus colonos ingleses. Aí nós temos também a lei do selo, que todo selo, todo jornal, toda carta tinha que ter um selo real e tinha que se pagar um imposto por esse selo real aí. Então nós temos algumas leis, dentre elas temos umas leis a mais aí, e essas leis vão ficar conhecidas como leis intoleráveis. O que são as leis intoleráveis? São essas leis, os colonos ingleses, os americanos acabam entendendo que essas leis são leis aí que não devem ser toleradas. Então eles vão começar a fazer o processo de independência, ele passa por dois momentos. Nós temos o primeiro Congresso de Filadélfia do ano de 1775, 1775, o primeiro Congresso de Filadélfia. Há uma intenção de revogar essas leis, mas não há uma intenção de sim, fazer dependência da Inglaterra, ok? E nós temos o segundo Congresso da Inglaterra, de Filadélfia. O segundo Congresso da Filadélfia acontece em 1776 e nesse segundo Congresso há sim um desejo de dependência. E nós teremos a Guerra da Independência, onde colonos ingleses vão lutar contra ingleses armados, contra a própria Inglaterra, e essa guerra vai perdurar por algum tempo. O líder militar será George Washington, o primeiro presidente norte-americano, diga-se de passagem, e também nós iremos aí na Carta de Independência, feita pelo advogado chamado Thomas Jefferson, tá? Então nós assistimos aí essa luta pela independência. Os Estados Unidos não vai levar a melhor, mas mesmo assim, no ano de 1783, na cidade de Versalhes, na França, a Inglaterra vai reconhecer a independência e a autonomia da América do Norte. Por hoje é só, espero que você tenha gostado e valeu, porque eu fui!